Na história da queda do homem, encontramos a sedução de Eva pela serpente. Interessante que a frase que convenceu a mulher e mais tarde o homem de desobedecer a Deus e comer do fruto proibido foi a sugestão que em comer o fruto eles se tornariam como Deus. Ser como Deus, isso é impossível. É verdade. Mas desde o Éden, o argumento tem sido o mesmo. E esse argumento tem sido forte bastante para levar muitas pessoas a caírem no mesmo erro de Eva. Seitas proclamam que nós podemos ser como Deus ou nos tornarmos um Deus. Algumas dizem que há um Deus dentro de nós que precisa sair, que somos, na verdade, deuses. Muitos não vão a esse extremo e reconhecem que existe um só Deus. Tiago diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Capítulo 2, o verso 19 de sua epístola. Estou convicto que o problema maior nosso não é ateísmo, politeísmo ou panteísmo, mas sim o desejo que os homens possuem de quererem ser como Deus. Como assim? Você pode me perguntar. Vamos pensar juntos. Quais são os atributos absolutos de Deus? Onipotente, onipresente, onisciente, eterno. Quando queremos ser como Deus, ou quando o diabo nos tenta a nos levar ao desejo de sermos como Deus, não creio que é nesses atributos, e muito menos nos atributos morais de Deus, que nós somos tentados a nos igualar a Deus. Existe um atributo de Deus que creio ter sido a razão da queda de Eva: a capacidade de ser autossuficiente, representada na passagem bíblica por conhecimento. Se eu tiver o segredo, o conhecimento que só tem Deus, eu posso ser autossuficiente como Ele é. Talvez eu não dependa dele tanto assim e posso ter o controle da minha vida. Não verbalizamos tal coisa, mas infelizmente agimos assim. C.S. Lewis define o pecado como querer algo de Deus antes do tempo. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24 está escrito: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A tendência é do sábio se gloriar na sua sabedoria, o forte se gloriar na sua força, o rico na sua riqueza. Quando a gente está em uma dessas situações de achar que sabe muito, que podemos muito, que temos muito, somos tendenciosos a esquecermos da nossa dependência de Deus. E neste momento, começamos a agir como se fôssemos deuses. Aquele que se gloria na efemeridade das riquezas está perdido. Uma coisa efêmera é algo que dura pouco, que é passageiro, transitório. A riqueza, a sabedoria humana, a força física são coisas passageiras. Elas são boas neste mundo, mas em nada somam ou contribuem para a vida eterna. Lembre do ensino de Jesus, de Lucas, capítulo 12, verso 15, daquele rico insensato,
O homem que plantou, colheu demais, encheu a sua despensa, mas ainda tinha muita colheita para ser feita. Então ele mandou fazer mais silos, aumentar a sua despensa para poder guardar todas as coisas. A palavra de Jesus a este homem foi: louco, esta noite pedirão a tua alma. Em Jeremias capítulo 17, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Essa passagem tem a ver com a tendência que temos de confiar em nós mesmos, no nosso próprio braço. Quando fazemos isso, a tendência é do nosso coração se apartar do Senhor. O coração é o centro de emoções, vontade, intelecto. Quando nossas emoções, vontade e intelecto estão distantes de Deus, significa que nosso coração se apartou dele. Deus diz que quando agimos assim, somos malditos. Lembre-se da história de Nabucodonosor em Daniel, capítulo 4, do verso 4 ao 27. Nabucodonosor se achava um Deus por causa de suas conquistas, de suas riquezas, e Deus pesou sua mão sobre Nabucodonosor, e ele se tornou como um animal. Essa foi a mesma causa que levou Satanás a cair do céu, de acordo com Isaías 14. Chamamos isso de orgulho. E o resultado do orgulho é a intervenção de Deus. Todas as vezes que o homem tentou ser Deus ou agir como Deus, Deus interviu. No Éden, em Babel, com Lúcifer, com Nabucodonosor, acontecerá com você e comigo também, se não cuidarmos em andar em humildade. De que forma Deus pode intervir? Pode nos levar à perda daquilo que temos orgulho, remoção de propriedade, enfermidade, desastre natural. Isso aí Deus pode fazer da maneira que Ele desejar. Na verdade, quando Deus faz isso, Ele está agindo através de um ato de misericórdia para conosco. Porque ao pesar sua mão, Deus pretende nos acordar e nos ajudar a lembrar da nossa dependência dele. Por isso que Tiago diz que devemos regozijar quando formos provados, e Paulo diz que devemos ter gozo, alegria nas aflições. A verdade é que sem Deus não somos nada. Dependemos dele para tudo. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Como então evitarmos de cair na armadilha de querermos ser como Deus? Precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus, verbalizando esse reconhecimento. Lembre-se das palavras de Tiago. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como está, é maligna. Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 16. Precisamos demonstrar essa dependência na prática. De que forma? Eu creio que duas maneiras evidenciam que reconhecemos nossa dependência de Deus. A oração, principalmente contemplativa, e a prática diária da leitura da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.